Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando cada dia e cada vez mais. Hoje, dia 17/12/2023, está se acabando o ano, né, meu irmão? Vamos para 2024, né? Mais uns dias nós chega no ano 33, no ano 2033, aonde vai fazer 2 milênios da morte de Jesus, né, irmão? 2.000 anos, né? 2.000, não sei se é 2 milênios que chama, né? Mas 2.000 anos. Eu creio que é 2 milênio, né? Vai, logo nós chega aí no ano 33, que foi a idade que Cristo, Jesus, aquele corpo carnal, o Espírito de Deus habitava naquele corpo de carne e que mataram ele, né, meu irmão? Vamos já chegar a 2 milênios, né? Então, mais uma mensagem. Nós estamos numa série de mensagens aí, irmão. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E a gente viu alguns versículos, irmão, da Bíblia, lá em João, que nem pode não vê assim, olha, com os olhos. Está aqui. A gente não vê, a gente lê o reino de Deus, mas vê o reino de Deus, que as coisas de Deus é espiritual, você não vê. Você sente, você acredita. Mas a palavra ver não é no sentido, quando Jesus disse a Nicodemo, aquele que não nasceu de novo, não pode ver. Mas Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, onde a gente viu lá, 17, disse que o reino de Deus, ela não é comida e nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Então, essas coisas você não vê. Mas quando Paulo falava isso, ele estava falando ver com os olhos do entendimento, com a mente esclarecida. Porque nenhuma dessas três coisas você vê. Você cumpre. Então, o ver de Jesus estava falando sobre isso. Nicodemo, aquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode compreender, não pode entender. E o que não é nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus são essas coisas espirituais. E quando Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito, quando Jesus estava dizendo nascer da água, a religião aí prega que é ser batizado nas águas. Não é ser batizado na água. Aquele que não nascer da água, eles dizem que quando planta você lá na água, enterrou você. Quando você matou o velho homem, segundo a religião, mergulha você na água, matou o velho homem. Aí quando levanta, nasceu de novo, ressurgiu o novo homem. Mas aquilo é uma idolatria, aquilo é uma mentira, porque o velho homem não fica ali. Isso é segundo a religião. Mas segundo a palavra de Deus, o nosso velho homem, está lá em Romanos 6, capítulo 6, ficou cravado lá na cruz. Foi através daquele feito que Jesus fez. O velho homem, segundo a Bíblia, fica lá na cruz, ficou na cruz do Calvário. Mas segundo a religião, fica na piscina, fica nas águas. E aquele velho homem que ficou lá nas águas, basta passar uma mulher bonita, e aquele homem lá das águas, aquele velho homem, ele ressurge de novo, ele volta de novo. Numa propina, aquele velho homem volta de novo. Aquele homem que foi enterrado lá atrás,
há um tempo, quando enfiaram você nas águas, ele ressurge de novo. Num contrato, ele ressurge. Para ganhar vantagem, ele ressurge de novo. Nos arrumadinhos que tem por aí, nos benefícios que tem por aí, esse velho homem ressurge de novo. Segundo a tradição, né? Agora, o que é de Cristo, o que crê em Cristo, o que crê no que Cristo fez lá na cruz do Calvário, esse homem, ele não ressurge nos desejos carnais. Ele não ressurge nos desejos que é contra Cristo. Ele não vive nesse engano. Ele não vive nessa idolatria. Ele não vive nessa mentira. Ele inala o perfume de Cristo. Ele é a semelhança de Cristo. O que é a semelhança de Cristo, irmão? É a santidade de Cristo, é o caráter de Cristo. Ele anda, ele inala o perfume de Cristo. E o perfume de Cristo, irmão, ela é santidade, ela é bondade, ela é justiça, ela é paz, ela é amor, ela é alegria. Então, irmão, quando Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito, Jesus não estava mandando ninguém mergulhar, ninguém na água. Jesus estava falando a água, aquele que não é lavado pela água. Jesus disse, olha, Jesus disse aqui em Éfeso, no capítulo 5, Éfeso, capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 26. Vamos ver o que diz aqui, olha. 26 diz, olha. Vou ler o 25. E vocês, marido, mostre pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela. Então, Paulo aqui pega a analogia de um casamento terreno e traz uma reflexão por parábola, uma comparação da igreja que casou com Cristo, daquele povo que decidiu seguir a Cristo, que decidiu confessar a Cristo, que decidiu andar com Cristo, que decidiu obedecer a Cristo. Então, se você ler até o 33, você vai ver que Paulo, que no 32, no capítulo 32, eu sei que isto é um mistério, porém uma ilustração de Cristo e a igreja. Quando você chega no versículo 32, essa narração de um casamento que Paulo pega de um homem e de uma mulher, ele está falando que isso aqui é uma analogia, é uma simbologia, é uma parábola para trazer um entendimento do casamento de um homem com a mulher, mas aqui ele está falando do casamento da igreja com Cristo. Então, aqui em Éfeso, no capítulo 26, versículo 25, 26 e 27, aí ele vem falar como se comporta o que Cristo fez pela igreja dele. Ele diz aqui, olha, 25, Éfesos 5, 25. E vocês, marido, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela. Ele está trazendo a analogia de um casamento. Então aqui a gente pode pegar essa analogia, tanto do casamento de Cristo, como aquele homem, aquela mulher que é casado com um homem terreno aqui. Como nós devemos se comportar diante de Cristo, diante do nosso esposo, diante da nossa esposa também. São duas analogias aqui que está trazendo. Aqui traz esclarecimento tanto para o casamento de Cristo como para o casamento terreno. E quantos homens, quantas mulheres não têm mais esse sentido?
anda numa carnalidade, não que todo mundo se separa, muita gente, muitos casais se separam, mas a palavra de Deus diz, não separa o homem aquilo que Deus juntou. Ó, irmão, Deus não ia juntar ninguém. Deus não ia juntar um casal, ter família, aí daqui a 10, 12, ou 15, 20, 30 anos dizer, não, eu me enganei não. Agora, a Bíblia fala que a gente suporte o nosso cônjuge, suporta o nosso marido, suporta a nossa esposa. Ó, irmão, é com todos os defeitos. A mala vem cheia de tudo. Vem cheia de coisa boa e de coisa ruim. Mas você suporte, irmão. Suporte. Suporte. Com tudo. Porque foi Deus que Deus uniu. Se você não suporta, onde é que está o amor? Se você não compreende o outro, onde é que está o amor? Se você cria uma rejeição do outro, onde é que está o amor? Onde é que está a entrega? Aonde é que está a compreensão de entender um ao outro? Aonde é que está a compreensão de respeitar um ao outro? Ó, irmão, muitos casais se separam. É verdade, se separam. Se separam. Mas irmão, a vontade carnal que grita mais alto é quem você alimenta. Aí esses desejos vai crescendo dentro do seu coração. E ela vai crescendo, 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 e ela lhe domina. Você não tem controle, você não tem domínio sobre isso. Quem lhe domina é os impulsos, é o desejo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que a sua boca expressa, irmão, é o que está dentro do seu coração. Se você alimenta o seu coração com ódio, com desprezo, com amargura, com explosão, a sua boca vai falar isso. O seu corpo vai reagir isso. Mas se o seu coração ele é alimentado com a verdade, com a justiça, com a humildade, com a sinceridade, com o caráter de Cristo, é isso que sua boca vai inalar, é isso que seu corpo vai fazer, é isso que os seus desejos vai obedecer. Tá certo, meus irmãos? A palavra de Deus, irmão, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e discerne entre o bem e o mal, entre o espírito e a carne. Está lá em Hebreu. Está aqui em Hebreu. Não sei se é o... Deixa eu ver aqui em Hebreu em qual é o capítulo. Deixa eu ver aqui, Hebreu 4:12. Olha, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que uma espada afiada de dois gumes, que penetra fundo a ponto de superar a alma e o espírito, juntas e medula, pensamento e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Ó, irmão, são as nossas atitudes que vai demonstrar na realidade quem somos nós. Olha, é ela quem vai mostrar, olha. Pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa, é mais cortante do que espada afiada de dois lados. Olha, ela corta para lá e corta para cá. Aí diz que ela é afiada, irmão. Ela corta
a mentira. Aí diz aqui, ó. Que penetra fundo a ponto de superar a alma e o espírito. Olha, irmão, quando você analisa, você obedece a palavra de Deus, você se submete a ela. Por quê? Porque o espírito é quem discerne o que é bom. Então, você torna os seus desejos, o seu egoísmo, o seu caráter carnal, você não obedece a ele, você obedece à voz do Espírito. Você é guiado pelo Espírito. Ainda que com falha, ainda que você falhe. Não era para a gente viver falhando, mas a gente falha porque não obedece ao Espírito. Então a palavra de Deus aqui, ela diz que ela discerne entre a alma e o Espírito, olha, juntas e medula, pensamentos e desejos do coração, olha, mostrando como somos na realidade. É aquilo que vem de dentro do coração, que mostra, é as nossas atitudes, que mostra na realidade quem nós somos. Quem nos obedece? Quem nós estamos obedecendo? Se é os desejos carnais que vêm de dentro do coração, ou se é os desejos espirituais que vêm do céu, que vêm no nosso coração, vêm no nosso pensamento e agora na nossa boca, nas nossas atitudes, nas nossas obras, nós demonstramos quem verdadeiramente comanda esse corpo carnal. Se é os desejos carnais, terreno, que vem da terra, que vem da descendência de Adão, que vem dos desejos carnais dos nossos pais, da nossa natureza terrena, dos nossos pais terrenos, ou se é a do Pai dos Espíritos, que está aqui também em Hebreu, no capítulo 12, né? No capítulo 12, aonde ele vem dizer, capítulo 12, do versículo 9, eu acho que é o 9, quer ver? Deixa eu ver aqui. Olha, Hebreu 12, 9, olha, visto que nos respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigia, não devemos, olha, que nós obedecemos nossos pais aqui na terra, que nos corrige, para que nos vá bem, para que viva bem, né? Aí diz aqui, não devemos, com muito mais satisfação, nos submeter à educação do Pai dos Espíritos. Olha, quer dizer, se nós obedecemos aos nossos pais, aceitamos o conselho dos nossos pais terrenos, que quer que nós andamos num caminho justo, num caminho correto, num caminho sincero, num caminho honesto, num caminho de verdade, num caminho de justiça, não devemos muito mais se submeter ao Pai dos Espíritos. Olha, quer dizer, não devemos, com muito mais satisfação, nos submeter à educação do Pai dos Espíritos. Olha, irmão, quem é que nos educa? É o Espírito. É o Pai dos Espíritos. É Deus, é o Espírito Santo dele que mora aí dentro de você. Ele é quem nos educa. Ele é quem nos capacita. Ele é quem nos traz o entendimento. Ele é quem mostra a verdade, ele é quem mostra a justiça, ele é quem mostra a sinceridade, ele é quem mostra o amor. Então, nós temos que obedecer os nossos desejos carnais ou nós temos que obedecer ao Pai dos Espíritos, a Deus, ao Espírito que está dentro de nós, ao Espírito que nos guia. Aí diz aqui, olha, ele nos educa,
o Pai dos Espíritos. Olha, a fim de que possamos realmente começar a viver. Olha, irmão, o crente só passa a viver, só passa a ter vida quando ele obedece ao Pai dos Espíritos. Aquilo que o Espírito Santo que está dentro dele ordena que ele faz. Então, tem que ser sensível, irmão, à voz do Espírito. Ó, irmão, eu já tive muita experiência. A gente tem várias experiências. Eu vou contar uma aqui. Eu tinha um carro, uma D20 bem novinha, há um tempo atrás. Há um ano e pouco atrás aí. E eu, irmão, vim ali, e quando eu saí lá de onde eu estava, deu vontade de eu vir pelo um canto. E eu não vim por outro. E quando eu cheguei bem aqui perto de casa, eu bati meu carro e rasgou a lateral todinha. Eu fiquei desgostoso, vendi esse carro. Mas, irmão, eu não obedeci à voz do Espírito. Eu vinha por outro canto. O Espírito desejou eu vir por outro canto, mas eu não vim. Depois que acontece, eu fiquei olhando, eu olhava o carro. Eu cheguei em casa, deitei, não dormi. No outro dia eu me levantei, olhei para o carro, vi aquele negócio, digo, não estou acreditando. Isso não aconteceu, isso não é verdade. Era, irmão, verdade. É porque eu não obedeci à voz do Espírito. Quando eu vim embora, o Espírito desejou, eu vim pela BR. Só que eu venho aqui pela Ayrton Senna, pego ali a Avenida das Alagoas, venho, pego ali na Igreja Católica de Pirangi, vem subir, vem sair aqui na Maria Lacerda, de frente ao Açaí. Nessa rua aqui tinha uma caçamba de entulho. Um caminhão tinha passado, quebrado um galho, estava pendurado no meio da rua. Para não bater no para-brisa, eu desviei. Quando desviei, dei no meio naquele ferro do lado da caçamba, rasgou a D20 da lateral todinha do passageiro. Se eu tivesse vindo pela BR, tivesse obedecido à voz do Espírito, não tinha acontecido. Não quis vir pela BR, porque quando eu venho de tardezinha, já a boquinha da noite, aqui na Maria Lacerda faz um engarrafamento infernal. Então eu não quis pegar o engarrafamento. Eu não obedeci à voz do Espírito. Eu obedeci à carne, o desejo carnal, o meu entendimento. Não, mas eu vou por aqui pela Ayrton Senna, chega lá, não tem muito engarrafamento. Me entorei todinho. Uma experiência que eu tive e foi dolorosa. Então a experiência com Deus é mais ou menos assim. Então, irmão, nós não vivemos numa carnalidade. Não, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A carne, irmão, ela é enganosa, ela debria a gente. Então, irmão, aqui em Gálatas, no capítulo 5, voltando para o capítulo 5, para o versículo 25, aí Jesus está dizendo que nós, os maridos, ele ama as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E você, irmão, tem o seu marido como cabeça da casa? Você respeita ele como seu marido? Você respeita ele como superior? Você respeita ele como ele, deixando ele ser o homem da casa, ser o seu marido, ser um exemplo, ser o cabeça? Será que você deixa isso? Olha, 26. Para que Cristo se entregou à igreja? Olha, para fazê-la santa e pura, pelo lavar da água mediante a palavra. Olha, quando Jesus fala lá, Nicodemo, aquele que não nasceu da água e do Espírito, Jesus estava falando que era para mergulhar alguém na água? Não. Qual era a água que ele estava falando? Eram as palavras dele, irmão. Aquele que não obedecesse a ele não era nascido da água,
A água é a palavra. Quem limpa é a palavra. No Evangelho de João, ele disse, vós já está limpo pela palavra que tenho falado. Vós quem? Eles que estavam ouvindo. Então, quando é que você, trazendo isso para os dias de hoje, isso aqui foi empregado àquele povo daquela época, e trazendo para os dias de hoje, você está sendo lavado agora pela palavra. Ele já lavou você no seu espírito. Lembra que ele, quando andava lá, ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, você por não obedecer à voz do espírito, você por não entender isso, você por não conhecer isso, você andava aí numa carnalidade tremenda. Agora, quando você ouve a palavra, ela te lava. O espírito já está lavado, Jesus já lavou. Mas você não obedecia à voz do espírito, você obedecia os seus desejos carnais. Então você anda nos desejos carnais. E quando é que, trazendo para os dias de hoje, Paulo estava escrevendo isso aqui aos Éfesos, era para aquele povo daquela época, o destinatário era eles, mas hoje, irmão, eu que andava numa carnalidade, quando eu leio isso, eu vou continuar andando na carnalidade? Eu vou obedecer à voz do desejo humano, terreno? Não. Não vou. Tem uma passagem que Jesus chamou Pedro de Satanás, mas lá o relato, Pedro não era Satanás, Pedro era um eleito, Pedro era um escolhido. Agora, a ideia que Pedro teve, dizendo que Jesus estava profetizando, dizendo que ele ia para Jerusalém, lá ele ia morrer, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar, Jesus estava profetizando o que vinha do Pai. Jesus estava relatando o que ia acontecer. Aí Pedro se levanta contra. Pedro diz, não, Senhor, tem misericórdia de ti, de modo nenhum o Senhor pode fazer isso. Então Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita, olha, tu não tem os pensamentos de Deus, mas sim dos homens, terreno. Então, a ideia de Pedro, o desejo de Pedro naquela hora era um desejo humano, um desejo terreno, um desejo carnal, um desejo diabólico, do diabo, da sua carne. Tá certo, meus irmãos? Então, temos que ler e entender. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem muitas linguagens de figura e a gente tem que entrar na mente de Paulo para saber o que Paulo queria dizer àquele povo. E Jesus falava por parábola. Algumas vezes eles entendiam, algumas vezes não. Muitos dos discípulos de Jesus, ele interrogava depois que ele falava uma parábola do Senhor, dizei o que o Senhor queria dizer naquela parábola. Eles não entendiam. Algumas coisas eles entendiam, mas outras eles não entendiam. E eles pediam uma explicação a Jesus. E Jesus dava as explicações a ele. Então, irmão, parábola não é uma coisa real. É algo que você pega para trazer um esclarecimento, um entendimento. Nem tudo que é uma parábola pode significar de que ela aconteceu, de que ela é verdadeira, de que ela é real. Mas parábola, ela está ligada a uma coisa inconcreta, a uma coisa que pode ser. A gente pode pegar uma parábola para ser uma verdade, que é o que eu peguei agora do meu carro, que aconteceu comigo, certo? E uma coisa pode ser que não seja. Parábola é uma sombra, é uma ilustração. Não é a realidade, não é a verdade correta. Então, irmão, a gente tem que entender a palavra de Deus claramente, que é para a gente não cair em conto de fada. Então, aqui a palavra está dizendo que Jesus, ele se entregou à igreja para fazê-la santa, purificada pelo lavar
da água mediante a palavra. O lavar da água, a água, irmão, simbolizava a palavra. Não era água, não. A água era a palavra. A palavra que Jesus disse, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Estava limpo ou não estava, irmão? Estava. Você, irmão, no seu espírito é santo? É. Mas você não obedece a ele está aí dentro de você, mas não tem controle sobre você. Então, quando você obedece ao Espírito, a água, a palavra aqui, ela está ali limpando daquelas mazelas que você entende, daquelas mazelas carnais. Olha, isso é a igreja de Cristo, ó, o 27, olha. A fim de que ele pudesse apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. Olha, irmão, Jesus fez tudo isso para quê? Para a igreja se apresentar a ele. Não é, irmão, apresentar ele pecador, não. Não é para apresentar ele imundo. Não é para apresentar ele enfim, pó da terra. Não, irmão. Olha, irmão, quando é que eu me apresento ao Senhor? É quando eu pego a Bíblia na mão, irmão. É quando eu elevo meus pensamentos nas coisas de Deus. Eu estou me apresentando a Ele. E quando eu me apresento a Ele, irmão, eu me apresento confessando aquilo que Ele já fez por mim. A igreja dele, não é essas igrejas, essas placas que tem aí, que diz que lá é igreja, aquilo ali não é igreja. Igreja, irmão, são as vidas que se reúnem lá. Agora, lá só é igreja, lá só é corpo de Cristo, se lá tiver verdade, irmão. Se lá não ensina a verdade, Cristo não habita lá, porque Cristo não é ministro da mentira, irmão. Cristo, ele é ministro da verdade. Paulo disse que ele é ministro da verdade, ele é ministro da incircuncisão. Em Cristo, irmão, não tem mentira. Ele não é ministro da mentira. Eu tenho isso anotado até aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aqui. Eu tenho um papelzinho aqui, que eu tenho anotado aqui que Cristo, ele é ministro da verdade. Deixa eu ver. Olha, Gálatas 2, 16 e 17. Cristo, ele é ministro da verdade. Ele é ministro da santidade. Ele não é ministro do pecado. Aqui, Gálatas 2, 16. Olha, quer ver? Deixa eu só ver aqui, só trazer aqui para os irmãos. Olha. Gálatas 2, 16 aqui, olha. Aqui, ó. Sabemos muito bem que não podemos tornar justo diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que ele tire os nossos pecados, a fim de nós também já confiamos em Cristo Jesus, crendo que podemos ser justificados por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será justificado pela obediência das leis judaicas, de andar na carnalidade, irmão, de andar vivendo, fazendo as práticas do judaísmo. Batismo, dízimo, oração nona, oração sexta, ir ao templo, rapar a cabeça, fazer voto. Irmão, Paulo fez tudo isso aí, mas quando ele era menino, ele disse, quando eu era menino, fazia coisa de menino, mas logo que cheguei adulto, deixei as coisas de menino.
Irmão, Paulo uma vez fez voto, está lá em Atos que ele fez voto, constrangido pelos irmãos. Os irmãos constrangeram, obrigaram a ele a fazer. E ele fez o voto, rapou a cabeça. Mas Paulo era menino, irmão. Ó, irmão, o entendimento de Cristo não vem de uma vez, não, irmão. É de pouco a pouco. É de dia a dia. Paulo diz, eu vejo como pelo espelho. Irmão, hoje nós vemos o espelho claramente assim, ó. Mas no tempo de Paulo era latão, era meio que deformado. Não era real. Hoje nós temos a possibilidade de ver claramente as coisas de Cristo. O entendimento acerca de Cristo. Entendeu, meu irmão? Então, Paulo via meio que, né? Aí aqui está dizendo que sabemos muito bem, Gálatas 2,16, sabemos muito bem que não podemos tornar justo diante de Deus pela obediência às leis judaicas. Ó, irmão, é pelos sacrifícios, é? É pelos votos, é? É pelas leis judaicas, é? Por quê, irmão? Porque isso aqui dependia do homem. E agora não depende mais do homem, depende pela fé, pelo que Cristo fez. Não depende de você mais fazer esses rituais, esses sacrifícios. Olha, diz aqui, olha. Mas somente pela fé em Cristo Jesus, olha. Somente pela fé. Olha, irmão, nós cremos que tudo, olha, nós temos fé em Jesus hoje? Não. A nossa fé hoje é em Deus. Agora, nós reconhecemos e sabemos que foi através dele. Foi, não vai ser. Foi através, olha. A Bíblia aqui é bem clara, olha. Olha. Quer ver? Aqui, olha. Pelas leis judaicas. Mas somente pela fé em Cristo Jesus, para que ele tire os nossos pecados. Olha, irmão, se Cristo tirou os nossos pecados, irmão, você estava lá, você tinha nascido, você tinha pecado nessa época aqui? Não. Então, de quem foi que Cristo tirou o pecado? Foi daquele povo. Foi daquele povo. Então, você já nasceu daquele povo. Você já nasceu com pecado? Não, irmão. Você não nasceu com pecado. Você nasceu sem pecado. Por quê, irmão? O que era pecado aqui para o judeu? João, capítulo 3, versículo 4. Pecado para o judeu era transgressão da lei. Esses homens aqui transgrediam a lei, então eles nasceram em pecado, eles viveram a transição antes da cruz e após cruz. Então, eles tinham pecado. Davi disse, eu fui formado no ventre da minha mãe em pecado, mas o santo não tinha morrido ainda. É correto o que Davi disse? É. Na época que ele escreveu, Jesus não tinha feito o sacrifício ainda, então o povo era pecador. O povo estava debaixo da lei. Davi estava debaixo da lei. Aí hoje eu posso dizer, eu nasci em pecado? Não. Que Jesus tirou o pecado através do corpo de Jesus. Hebreus 9, 26 diz que ele aniquilou o pecado. Eu já nasci santo. Eu já nasci sem defeito. Eu já nasci sem mácula. Mas eu andava numa carnalidade porque eu não tinha esse entendimento. Então eu praticava obras da carne. Obras da carne é transgressão da graça. Eu andar nas obras da carne, eu transgrido a graça de Deus. Na lei de Moisés, quem praticava uma obra da carne, transgredia a lei. Era apedrejado. Morria. 2 ou 3 testemunhas, trazia, morria. Na graça, Deus não condena. Deus tem misericórdia.
Por quê? Porque eu andava, porque eu não entendia. Então, Deus me mata, 2 ou 3 testemunhas me veem, eu cometendo uma obra da carne. Alguém me condena? Alguém me mata? Não. Deus tem misericórdia. Nós temos misericórdia uns dos outros. Não é para nós acusar, não é para nós apontar, é para nós ter misericórdia. A gente, pela carnalidade, a gente quer apontar. Mas não devemos apontar. Devemos ter misericórdia. Devemos mostrar a verdade a ele. Devemos trazer um esclarecimento a ele. Para quê, irmão? Para que ele deixe essas obras da carne. E que se manifeste o Espírito nele. Que se manifeste no entendimento dele que Deus já fez, que ele é salvo, mas que ele não se encaixa em Cristo se ele andar na carnalidade. Se ele viver uma obra da carne, se ele não obedeceu ao Espírito, se ele não inalar o cheiro de Cristo, o entendimento de Cristo, a vontade de Cristo. Paulo, escrevendo numa carta, ele disse que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Ele não discerne as coisas do Espírito. Por quê, irmão? Porque a mente dele é carnal. Ele obedece à carne. Ele não obedece ao Espírito. Então, ele não entende. Ele não compreende. Ele não obedece ao Espírito. E ele vai se enganando, dizendo que Deus salvou o espírito dele, que ele é salvo, que ele pode pecar à vontade, que Deus não vai condenar ele. Mas o problema não está em Deus condenar, porque Deus não vai condenar ele mesmo. Quem condena ele é ele mesmo, com os desejos carnais. Agora, Jesus já sabe. Jesus não morreu por ele. Jesus não fez sacrifício por ele. Agora, quem sabe? Jesus. Quem conhece? Jesus. Deus. Ele diz que Deus conhece os seus. Ó, irmão, Deus rejeitou Esaú. Esaú quis buscar arrependimento, mas não achou lugar. Ele chorou, mas não achou lugar. Agora, está dizendo que ele foi profano. Está dizendo que ele trocou o direito de primogenitura. E quem vive numa carnalidade, irmão, não está trocando o espírito pela carne? Não está trocando vida pela morte? Não está trocando justiça pela injustiça? Não está calcando o sangue pelo qual ele foi purificado, da nova eterna aliança? Não está trazendo Cristo ao ridículo? De novo? Está lá em Hebreu? Não está calcando os pés o Filho de Deus de novo? Não está profanando o sangue da eterna aliança pelo qual ele foi santificado? Não está trazendo Cristo à ignomia de novo? Então, irmão, vamos aí analisar os textos, vamos respeitar a palavra de Deus, vamos respeitar o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você. Vamos reconhecer, irmão. Ó, irmão, se eu ando numa carnalidade, se eu pratico uma carnalidade, ó, irmão, não é feio eu reconhecer, não. Não é burrice eu reconhecer, não. É sabedoria do Espírito Santo, irmão. Burrice, irmão, é eu ignorar que eu ando numa carnalidade e queira me justificar que eu possa andar numa carnalidade e que eu vou ser salvo, de que meu espírito vai ser salvo. Tô não, irmão, estou me enganando com os desejos carnais. Eu estou me enganando. Eu estou dizendo, e o critério não está em eu dizer, está em Cristo me escolher, em eu me encaixar no propósito de Deus.
E eu só me encaixo no propósito de Deus, irmão, quando eu me encaixo na palavra dele, quando eu obedeço ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo, irmão, ele não vai estar dentro de você para mandar você viver bebendo, se prostituindo, roubando, matando, mentindo, traficando, entendeu? Desonrando nos seus contratos, falando mentira, fazendo injustiça com os outros. Vai não, irmão. Mandando você roubar os outros, mandando você matar os outros. Vai não, irmão. São desejos carnais que nos dominam. Tá certo, meu amado? Então, precisamos estudar a palavra para entender, né? Para ver as linguagens de figura. Então, irmão, aqui está falando que a igreja ela é santa. Aqui está dizendo que você não ande na carne. Olha o 17, olha. Mas que sucederá se confessarmos em Cristo para sermos justificados. E depois, víssemos que somos pecadores, seria Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Olha, irmão, está dizendo aqui, olha, mas que sucederia se confessarmos em Cristo para sermos justificados, olha. Quer dizer, aquele povo, irmão, eles tinham que confessar a Cristo para ser justificado, né? Eles tinham que confessar para sermos justificados. Depois, víssemos que somos pecadores. Ó, irmão, depois que eles confessavam a Cristo, é que eles seriam justificados, né? Eles seriam justificados, eles justificariam. Então, depois que eles confessassem a Cristo, eles viam que eles eram pecadores. Ó, irmão, só quando você obedece ao Espírito é que você vê, se torna conhecido que você vive uma vida de pecado. Só depois que você obedece ao Espírito. Quando você obedece ao Espírito, aí você vai ver que você estava errado. Aí diz aqui, olha. Por Deus... Não, aqui. Depois víssemos que somos pecadores. Olha, quando ele estava dizendo que eles viam que ele estava em pecado, quando eles confessavam a Cristo, o Espírito Santo dava o entendimento de que eles viviam uma vida de pecado, de que eles eram pecadores. Agora, esse povo aqui nasceu antes da cruz e passou a transição da cruz. Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha feito tudo espiritualmente. Mas eles continuavam na prática da carnalidade. Aí diz aqui, olha. Seria Cristo, então, ministro do pecado? Olha, de modo nenhum. Se ele estava dizendo aqui, seria Cristo ministro do pecado? Aqui está, se a gente traz o entendimento, irmão, de que eles tinham um entendimento de que se eles vivessem, depois que eles confessassem a Cristo, se eles vivessem numa carnalidade, Cristo não ia habitar nele. Por quê? Porque Cristo não era ministro do pecado. Cristo era ministro da santidade. Paulo disse, de modo nenhum. É Cristo ministro do pecado? Cristo ia habitar em alguém para viver no pecado? Não. Cristo veio para os pecadores. Cristo veio para aquele povo. Cristo tirou o pecado deles. Então, eles agora viviam em santidade. Eles eram para viver uma novidade de vida, uma novidade de espírito, uma novidade de entendimento. E nós hoje? Como é que nós vivemos hoje? Como é que nós entendemos hoje? Nós vivemos uma vida de carnalidade ou nós vivemos uma vida de espiritualidade? Obedecemos a carne ou obedecemos ao Espírito? É para obedecer ao Espírito, irmão. O meu corpo é para fazer
as obras do Espírito, a verdade, a justiça, a santidade. É para nós ser exemplo de Cristo. Mas de Cristo em que razão, irmão? Na verdade, na santidade, na humildade, no amor, na compreensão, na paz, na luz. Entendeu, irmão? A semelhança do caráter de Cristo. Não podemos andar no caráter do outro, porque o caráter do outro é os desejos carnais, é os desejos pecaminosos, é a injustiça, é a mentira, é as trevas, é o ódio, é o desprezo. Tudo que é de mal, a sua carne deseja, irmão. Lá em Gálatas, no capítulo 5, aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, irmão, olha, diz que ela é aqui dentro de nós, do nosso coração, diz que ela vive em guerra uma com a outra. Diz que ela vive lutando constantemente, uma contra a outra, para vencer, para uma vencer a outra. Então, irmão, temos que entender a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, irmão, ela é bem clara. Ela, irmão, a palavra de Deus não é brincadeira, irmão. Não é coisa de chacota, de ficar se brincando, não, irmão. É a palavra de Deus, irmão. Nós, irmão, nós somos santos. Jesus já santificou você, Jesus já purificou você. Agora, irmão, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Paulo escreveu aqui em Gálatas, ó, eu vou ler aqui em Gálatas, ó, 5, capítulo 5, versículo 1, ó, foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuide de permanecer livre e não fique novamente preso pelas cadeias da escravidão. Ó, irmão. Você já leu esse versículo, esse capítulo aqui até o versículo 13? O que era que fazia ele ser escravo da escravidão? Paulo diz agora, Paulo está dizendo agora, temos que respeitar o tempo da escrita. Paulo estava falando com os Gálatas. Trazendo isso para os dias de hoje, irmão. Quando é que Deus está trazendo um esclarecimento a você? É agora, irmão, porque às vezes você nem conhecia isso. E tem gente que lê isso aqui, mas vive na mesma carnalidade. Então não teve uma compreensão ainda. Não compreendeu que ele é santuário de Deus. Ele é santuário do Espírito. O Espírito de Deus, ele é separado, ele é puro, ele é perfeito, ele é sem ruga, ele é sem mácula, ele é sem defeito. Ele é irrepreensível. Entendeu, irmão? Aí o versículo 13 aqui diz, olha, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Olha, irmão, aqui está dizendo, não use da liberdade, em outras versões está dizendo, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Olha, irmão, aqui está dizendo, essa versão é a Bíblia Viva, então ela é diferente. Ela diz, olha, vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não há liberdade para dar lugar novamente à carne. Olha. Não é para andar nos desejos carnais, não é para dar espaço à sua carne. A carne, irmã, ela é enganosa. A carne, ela é dubiosa. Mas ele diz, olha, ele diz aqui, olha, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Olha, é para amar, irmão. É para servir uns aos outros.
é para dar aquele conhecimento que você tem, é para amar o seu irmão, é para fazer as coisas por ele. Como você fez a Cristo, como Cristo fez por você. Cristo fez por você e não cobrou nada. Então, às vezes, irmão, eu dou desejo à minha carne e só faço alguma coisa para alguém quando alguém faz por mim. Ou quando eu faço, eu quero algo em troca. Eu quero receber alguma vantagem. Eu quero receber algo em favor daquilo que eu fiz. Então eu estou barganhando, querendo barganhar com Deus, querendo ser de Deus quando eu ando numa carnalidade que é contra Deus. Então, eu tenho que amar o meu irmão, não tenho que odiar. Quando eu odeio, eu estou obedecendo a quem? A carne. Quando eu faço algo por alguém, por barganha, eu estou obedecendo a carne. Eu não me encaixo no servo de Deus. Eu não me encaixo no eleito. Se eu vivo nessa prática, se eu morro nessa prática, eu não sou um escolhido. Agora, se eu cometo um erro desse, eu perco a minha salvação? Não, perco não. Eu recebo uma correção, eu recebo uma disciplina, eu recebo um açoite, mas eu não perco a minha salvação. Mas não devo andar nisso, não devo praticar isso. Eu devo reconhecer que eu errei. Mas eu errei hoje, não vou errar amanhã. Não vou viver na prática do erro. Tá certo, meus irmãos? Então, vou deixando aqui a graça e a paz de nosso Senhor, de nosso Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, sabendo que tudo foi através de Cristo, Jesus, né? Foi, não é mais, foi. Nós reconhecemos que foi, não é mais. Hoje, nos dias de hoje, não é mais. É o próprio Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, o Pai de Jesus, o nosso irmão. Jesus é o nosso irmão, ele é o nosso Pai, ele era o próprio Deus, era a manifestação do Espírito de Deus em Filho. Hoje o Espírito de Deus que habitou em Jesus está numa manifestação no meu corpo, como Filho, para quê, irmão? Hebreus 2,14, para que nós vença a carne, os desejos carnais, para que nós vença a morte, para que nós viva a vida eterna, o Espírito de Deus que habita em nós. Jesus veio, irmão, para vencer a carne, para vencer a morte. Nós estamos aqui no mesmo propósito. Estamos com o Espírito de Deus aqui para vencer a nossa carne, para vencer a morte. A carne é a morte. Os desejos carnais é a morte. Então nós estamos aqui no mesmo propósito. Precisamos entender e compreender a palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Vou deixando a graça e a paz. Se inscreva no canal, dê um joinha. Que Deus continue nos abençoando a cada dia mais e trazendo o esclarecimento. E ligado ao cabeça que é Cristo. Efésios 4,15. Efésios 1,22. E Colossenses 2,10. Perfeito. Né? Em cima de potestade e principado e toda a força do poder do inimigo. Irmão, inscreva no canal, dê um joinha, dê um like. Que Deus continue nos abençoando, nos iluminando o nosso caminho cada dia mais. Amém.